Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 14 de dezembro de 2025. No cenário internacional, nós tivemos como grande fato relevante a decisão de política monetária nos Estados Unidos, do FONC, que reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para a faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, dentro do esperado pelo mercado. Primeiro ponto digno de observação foi o triplo dissenso entre os membros votantes. Então nós tivemos o Stephen Miller, que foi recém-designado pelo presidente Donald Trump, que defendeu um corte mais agressivo de 0,50 ponto percentual, enquanto outros dois diretores defenderam a manutenção, a estabilidade da taxa básica de juros. Nós também tivemos o anúncio da retomada da compra de títulos públicos por parte do Fed, do Banco Central Americano, que é uma medida que visa estimular e incentivar a atividade econômica. Na sua tradicional coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a política monetária está bem posicionada para poder avaliar os impactos, os efeitos dessas reduções de juros que aconteceram recentemente. Então, apenas para lembrar, nós tivemos 3 quedas consecutivas de 0,25 ponto percentual cada. Além disso, ele afirmou que existe sim um risco negativo relacionado então à inflação, mas entende que os impactos das tarifas de importação estabelecidas pelo presidente Donald Trump são temporários, são transitórios, e enxerga um risco baixista com relação ao mercado de trabalho americano, com relação ao emprego nos Estados Unidos. E para finalizar, nós tivemos a atualização dos chamados dot plots, dos prognósticos realizados para uma série de variáveis econômicas relevantes por parte dos próprios dirigentes, dos próprios diretores do Federal Reserve. E aqui nesse caso nós tivemos uma aceleração significativa do prognóstico do PIB para 2026, alcançando 2,3%, então nós tínhamos aí até então algo em torno de 1,7%, 1,8%, enquanto que a inflação desacelerando. Então, se nós considerarmos o núcleo de inflação, o Core PCE, passando de 2,6% para 2,5%. Como é que então se explica esse tipo de situação de um crescimento mais forte para o ano que vem, ao mesmo tempo em que a inflação arrefece, muito embora ainda permaneça acima da meta de 2%? Isso o Powell comentou diversas vezes ao longo da sua coletiva de imprensa. Ganhos de produtividade, sobretudo via incorporação de inteligência artificial. E com relação à própria trajetória da taxa básica de juros, um corte adicional ao longo de todo o ano de 2026 e mais uma diminuição ao longo do ano de 2027. Aqui no Brasil nós tivemos como destaques a divulgação de uma série de indicadores, o IPCA, a inflação oficial aqui do país relativa ao mês de novembro subiu 0,18%, vindo basicamente em linha com as expectativas, sobretudo por conta dos resultados benignos relativos tanto a manufaturados como também a parte de alimentação no domicílio, e os chamados aspectos qualitativos, que são aqueles recortes mais aderentes aos ciclos de alta e de baixa da produção e do emprego por conta da exclusão de componentes tipicamente voláteis, não trouxeram surpresas negativas. Então a média dos 5 núcleos acompanhados pelo Banco Central veio em linha com o esperado, e os serviços subjacentes surpreenderam positivamente, muito embora ainda permaneçam como um grande desafio aí para o Banco Central, para o Comitê de Política Monetária. Nós também tivemos a divulgação de alguns dados do IBGE relativos ao mês de outubro. Então as vendas do comércio surpreenderam positivamente, tanto no varejo restrito como também no varejo ampliado, enquanto que os serviços, ao crescerem 0,3% em relação ao período imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal, vieram basicamente em linha com o esperado. E para finalizar, nós tivemos também decisão de política monetária, decisão do Copom aqui no Brasil, que manteve a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 15% ao ano, decisão
amplamente esperada pelo mercado e nós não tivemos basicamente grandes mudanças em relação ao comunicado da decisão anterior. Talvez a principal alteração envolveu a atualização do exercício preditivo relativo ao IPCA dentro do chamado horizonte relevante da política monetária, ou seja, 18 meses à frente, o que corresponde ao segundo trimestre de 2027. Então, o IPCA anual passou de 3,3% para 3,2%, ou seja, se aproximou um pouco mais da meta de 3%. Inclusive, o Banco Central manteve na parte final do comunicado a menção de que a sustentação, da taxa básica de juros em 15% ao ano é suficiente, por período bastante prolongado para assegurar a convergência da inflação para a meta de 3%. No entanto, o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que não seria necessariamente algo vital mudar a comunicação que vem sendo adotada, utilizada para eventualmente mudarmos então essa questão relativa aos juros, à própria condução da política monetária. Ou seja, é perfeitamente possível que nós tenhamos aí esse tipo de tom sendo utilizado e eventualmente na próxima decisão do Copom tenhamos aí, quem sabe, o início do ciclo de redução da taxa básica de juros aqui no Brasil. No entanto, sabemos que existe uma grande divisão por parte do mercado, é bem possível que isso também aconteça no mês de março, muito embora, na minha visão, na minha concepção, de fato, janeiro seja o momento em que nós deveremos observar esse tão aguardado início de ciclo de queda da taxa básica de juros aqui no Brasil. É um ciclo que deve acontecer ao longo de 2026 de maneira bastante lenta e gradual. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.